Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos para a nossa segunda aula de geografia, onde a gente está falando sobre o capitalismo e o socialismo. O capitalismo e o socialismo são sistemas econômicos, né, que os governos adotam conforme a sua maneira de avaliar que um ou outro seja melhor para o seu país, né? O Brasil, por exemplo, é um país capitalista. Como o nome já fala, capitalismo, né, tem na sua origem no capital. A gente está falando de dinheiro, né, nas formas de você ganhar dinheiro, você pensar no sustento. As principais características do capitalismo são a privatização dos meios de produção, ou seja, as empresas elas são, em sua grande maioria, privadas, particulares, quer dizer, elas têm dono, ok? A liberdade econômica, se você tiver condição e quiser investir um dinheiro seu em alguma empresa, você pode escolher investir ou não, né? E qual a empresa que você quer também é uma opção sua. Isso é uma característica do capitalismo. Salário definido pelo mercado. O governo geralmente define um salário mínimo, mas as empresas podem, né, dentro da sua instituição, decidir qual valor pagar para os seus funcionários, desde que não seja abaixo do salário mínimo, né? Então as empresas têm essa liberdade. Classes sociais. Geralmente no capitalismo a gente tem o patrão, né? E a pessoa que trabalha na empresa, que é o funcionário, ok? E a existência do lucro, que é a principal característica do capitalismo, né? Afinal de contas, você pense, se você possui um capital, se você possui um dinheiro e você investe em uma empresa, você vai gastar uma parte desse valor para pagar seus funcionários, uma parte desse valor, né? Quando você tem um lucro, quando você ganha um dinheiro nessa empresa. Então, uma parte paga o funcionário, a outra parte você tem que reinvestir, né? Repor o material da sua empresa e a outra parte, o restante seria o seu lucro. Então, você pense se é justo ou se não é justo, né? Aí um raciocínio que eu quero que você faça. Se você investiu um dinheiro seu, você quer obter lucro com esse investimento, né? No capitalismo você tem essa oportunidade. Muitas vezes, né, não é justo. A gente vai observar, quero que vocês pensem nesses dois lados, tá bom, pessoal? Agora vamos para as características do socialismo. Como o nome fala, tem a ver com social. Então, a principal característica do socialismo é que o Estado é quem determina as regras, o Estado é o dono das empresas, né? É o Estado que determina tudo. Quando eu falo de Estado, eu estou falando de um determinado país, por exemplo, né? Cuba é um país socialista, então é o governo cubano que define tudo, ele é o dono de todas as empresas, ele que controla tudo. Só como exemplo para vocês. Então, os meios de produção são controlados pelo Estado, pelo país, né? Não existe liberdade econômica, nenhuma empresa se instala ou é montada nesse país, mesmo que você tenha dinheiro, nada se organiza, nenhum negócio acontece nesse país socialista, a não ser que o governo seja o dono. Não existe dono de empresas, não existe patrão no país socialista. Tudo pertence ao governo. O salário também é controlado pelo governo e não existe o lucro, né? Não tem uma empresa que vá ganhar dinheiro, que vá ter o lucro no socialismo. Tudo é dividido conforme o governo acha, né, que fica melhor. Então, não tem patrão, não tem empregado, o governo controla tudo. Teoricamente, no socialismo, tudo seria dividido igualmente. Todo mundo trabalha, todo mundo no final recebe o mesmo valor. Porém, nos países socialistas que a gente conhece, né, não é assim que acontece. Então,
é um sistema econômico que beneficia quem faz parte do governo e o restante da população, né, é que fica responsável pelo trabalho e não tem a oportunidade de abrir o seu negócio, né, ou de obter o lucro. Aí a gente vai para as nossas atividades que são baseadas nesse texto que a gente tá vendo agora. Olha só, observando o quadro comparativo e a videoaula que a gente está vendo agora, né? Qual a principal diferença que há entre o capitalismo e o socialismo? E aí você vai colocar a sua opinião. E aí a gente tem uma imagem que representa os Estados Unidos capitalista e a antiga União Soviética socialista. Antiga porque ela já se dividiu, já formou vários países, né? É onde fica a Rússia e várias outras nações, antigamente chamada de União Soviética. Então, observando a imagem, você vai responder aí a questão número 2. Existe a possibilidade desses dois sistemas acontecerem no mesmo lugar? O capitalismo que visa o lucro e o socialismo, onde tudo deveria ser dividido entre todos, né? Aí vocês vão colocar a opinião de vocês.